E aí, galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao Resenha em Dose Dupla. Eu sou a Milena. Ô, Ju, desculpa, A gente entende, vai. dá um minutinho só. Devido É que o rapaz a. tá trabalhando, viu, gente? Não tá à toa igual eu, não. O rapaz tá trabalhando, tá empenhado. Eu falei, não é à toa igual eu? Não tô querendo ficar à toa, não, viu, gente? Faço aqui a propaganda que tô dando aula de reforço. Você que tá precisando, me chama. Me chama que De eu. quê? De que você está dando Ah, aula, de Milena? Conta pra mim. matemática. De matemática e física, né? De humanas não dá, não. Aí você chama o Giovanni, tá? Para mim é só exatas ou ciência da religião. Mas alguém vai ficar em recuperação em ciência da religião? Não vai. Atividade de reforço em educação física também. É, reforço da educação física, eu posso te ajudar nessa era fit. Eu posso ajudar com conhecimento, né? Mas é aquele professor sem shape, entendeu? Ah, sim. Sei. A gente volta na época né, que praticava alguma coisa na vida, e é isso. Acho que eu respondi todos os clientes que eu tinha para responder, segurei todo mundo que eu tinha que segurar, e é isso. Tem dois para cobrar, mas é de tarde. Beleza, Ótimo. bora gravar. Como seu nome? Ah, vai continuar isso aqui. Olha, seu nome é o Eu quê? achei As que pessoas ia querem saber iniciar. quem é você. Quem tá vendo pela Ah, primeira vez? é que eu achei que ia iniciar de novo, tá? Não, já pode, já tá. Isso aqui é o trabalho. Já. A gente já fez nossa propaganda. Ó, no último vídeo tem propaganda sua do Impulse Maps. Tem propaganda da Camila. Agora a gente fez propaganda minha, né, de reforço escolar. Então, assim, esse canal é pra quê? Marketing. Uhum. Ah, eu não quero esse tanto de coisa, gente. Só falo do que eu quero ouvir. Então curte, dá like, compartilha com os outros para ver se cresce. A gente não precisa fazer as outras coisas. Aí a Verdade, gente a fica gente aqui, fica só pro canal. porque meus boletos tá chegando. Boa, os meus também. Mas é Hoje isso. eu tenho uma conversa, hoje eu tenho uma conversa de um quarto trabalho, para ver se eu consigo. Mas Tá tudo tipo bem. Julius, né? Vambora. Mas, Mas vai olha, dar Deus bom. por haver. Esses dias, meu isqueiro tava acabando o gás. Ah, Um cliente no Uber, do Uber, esqueceu o isqueiro. olha, Tipo, não tem nada a ver. Não tem provisão. nada, não tem Provisão. nada a ver. Deixa eu fechar Mas, aqui o enfim, WhatsApp, senão ele vai ficar pitando. como diz o irmão da célula lá, tem a hora que Deus tira do ímpio para entregar para o justo. Não é brincadeira. É brincadeira, tá, gente? É brincadeira, é brincadeira. A gente não crê nisso. A gente não crê nisso, não. Tá bom? Você Será? crê? Ah, o Se Giovanni. tiver na Bíblia, se tiver na Bíblia. É, Mas, tá enfim. certo. Então, bora É. resenhar. Sabe de que a gente vai falar hoje? De Gente, não, rapidão, eu não polêmica. falei. Eu sou o Giovanni e eu sou esse cara maluco aí mesmo. É isso aí. Não Verdade. tem muita culpa. Eu sou esse doido aí. Vai. Sabe de que a gente vai falar hoje? De Não polêmica. sei. Sei, mas não sei. De polêmicas. Por quê? Giovanni me contou que ontem foi aniversário da Camila. Manda um Não, parabéns pra pode Camila aqui nos conversar dela. comentários. Manda Não, parabéns pra ela. Pamela me. Isso, Camila é a esposa do Giovanni, isso. E aí ontem foi aniversário dela, e eles saíram lá e tal, e elas foram no cinema ver Stitch, Lilo e Stitch. Lilo e Stitch. É live Isso. action? Live action. Ah, tá. Tem E live action aí? também de Como Treinar o Seu Dragão saindo no mês que vem, se você gosta. Nossa, Como Treinar o Seu Dragão é muito bom. Eu gosto. Pois é. Mas, deixa eu só dar uma dica aqui, aproveitando. Aproveitando dar uma dica, gente. Se você tem internet da Vivo, você pode ter ingresso pela metade do preço. E eu ia falar isso, que eu ainda não gastei os meus ingressos pela Celular. metade do Celular. preço nesse mês. Eu não usei porque é uma linha não, né? Um negócio de cinema específico. Se eu não tenho nada de Ah, cinema. tá. Hum, E eu fui na segunda-feira, não fui ontem. Eu fui na segunda-feira.
porque é entendi. promoção do shopping que tem mais perto de casa aqui. Então eu e a Camila ficou R$ 26. Nossa, ficou muito bom. Ótimo preço. Mas, voltando a falar do filme, do Lilo e Stitch. Por que que eu falei com o Giovanni, que eu quero saber sobre o filme? Nós vamos falar do Lilo e Stitch no próximo, porque eu tenho que perguntar um negócio para você. Então pergunta aí, vamos ver. Por quê? Porque eu vi muitos cristãos falando sobre Lilo e Stitch, falando, né, por causa do Stitch ser do demônio, né? E aí, muitas coisas que foram abordadas no Stitch nessa crítica, né? Que eu vi alguns pastores, enfim, pastoras cristãos que eu vi falando. Uma das críticas é porque o Lilo e Stitch no filme, no desenho, eu não vi o live action, né? No desenho, É bem a parecido. menina, ela mora no Havaí, né? E aí ela tem ali a prática do voodoo. E aí ali ela faz alguns voodoos no desenho, querendo ali aquilo que alcançar o que ela quer, ela faz a prática do voodoo. Então eu vi que eles estavam falando muito sobre isso, sobre a questão de ter isso no filme. Vi também que eles estavam falando a respeito do Stitch, da forma dele ser a forma de um monstro, né? Ser essa forma monstruosa Tá? e trazer isso, uma forma de um demônio, né? E vi também eles falando, e aí eu não apurei por quê, gente. Depois eu falo minha opinião, o Giovanni vai falar dele, depois eu falo a minha. Eles apurando também as costas do Stitch, ele tem uma marca com três bolinhas, se não me engano. Você vê como o povo vai fundo. E eles tiraram um print ali, estavam falando sobre essa forma dessas três bolinhas, que tem algum símbolo satânico, alguma coisa assim. E enfim, as pessoas estavam demonizando o Lilo e Stitch. Eu queria só falar uma coisa, o Giovanni vai falar o que é que ele achou do filme, como foi o filme, enfim, e a moral às vezes. Eu só queria falar uma coisa, que tipo assim, Lilo e Stitch, gente, é velho, viu? É velho. O Stitch é velho. É porque assim, fez o live action, ele voltou ao hype, mas é muito velho. É Então, comércio, gente. sim, e aí me assusta e me dá uma preguiça. Um trem que era tão antigo que estava lá engavetado, ninguém falava nada. Quem gostava, gostava e não tinha problema. Aí agora vê à tona, quem gosta tá demonizado. Mas é isso. Me fale mais sobre o filme, como foi, suas impressões. Na verdade, a ideia era até tentar responder algumas coisas aí, mas eu não vi tudo a fundo, né? Vamos lá, por que que eu fui lá? Porque eu não tenho muito dinheiro, e a minha esposa falou, amor, dá de presente, e a gente ia lá assistir, porque é o desenho que eu vi quando eu era criança, né? Então, vamos lá. Beleza. Sobre os questionamentos, né? O filme, vamos lá, a história do filme. É a mesma história, beleza? Do filme um lá e tal. Não tem grandes diferenças, óbvio, tem algumas mudanças de cena. Eu não lembro do desenho todo, mas da animação original, né? Mas deve ter algumas mudanças de cena ali que não dá para reproduzir, principalmente as cenas de bagunça, né? É... Aí vamos lá, não é um filme cristão, óbvio, porque Uhum. vai começar. Agora, é um filme do demônio? Também acho que não, tá? Só para pontuar também. Para mim, é só um filme do comércio e tá tudo bem, que vai ter algumas coisas culturais. Por exemplo, a dança da Ula, da Ula, né? As coisas havaianas que eu não tenho conhecimento nenhum para falar sobre. Se tem ligação com alguma coisa, não tem conhecimento nenhum. Beleza. Mas vamos lá. Sobre o Stitch demônio que eles falaram, Uhum. ó, gente, a premissa do filme é o seguinte: o Superman é um demônio? Não, ele é um extraterrestre. Não, o Stitch é a mesma coisa. Exatamente. A premissa do filme é que é um alienígena. Uhum. Então, são diferentes formas, são. Pelo contrário, né? Dentro do filme, em teoria, ele fica bonitinho, em aspas, né? Ele é para ser fofo, porque ele muda a própria forma dele, ele consegue mudar a própria forma dele
Então ele se adequa para ficar mais bonitinho. É, mas ele é criado originalmente para ser um monstro mesmo, para causar destruição. Porque a maldade, na verdade, ele foi construído em maldade por um cientista que quer utilizá-lo como uma ferramenta de destruição. Uhum. Beleza? Beleza. Guarde essa informação, isso é importante. É, só que o cientista lá, ele é pego, o filme já começa assim, o Stitch foge, cai na Terra, processo normal do filme que todo mundo conhece. Ou não conhece. Só que cai lá e é encontrado pela Lilo lá, que é uma menininha que não tem amigo, que tem uma bonequinha lá que de fato parece uma bonequinha de voodoo, que briga com o pessoal. A menininha tá com problema, uma menininha problemática que o pai e a mãe acabou de morrer, que ela está sendo cuidada pela irmã e a irmã tendo que se virar. É um filme, a Camila até falou comigo assim, quando leva pro live action, você percebe o quão triste é a história no final das contas, Uhum. né? De que a história é triste, assim, e no live action mudaram algumas coisas para tornar até mais real, tirando uma cena muito maluca que a mulher anda de d'água, tudo bem. Aham. É, vejam lá, nossa, meu Deus do céu, é loucura aquilo. Mas enfim, é, para ser mais realista, apesar de se tratar de um filme que tem alienígena, Uhum. beleza? Mas as consequências a partir da Terra é para ser mais comum. Tipo assim, chega no final, ela não consegue cuidar da irmã. Ela, de fato, tem que dar a irmã para adoção. Uhum. Tô dando um spoilerzaço aí, né? Mas, enfim. Mas, assim, já viu o filme 1, né, gente? Então, você sabe 90% do filme. Então, assim, só que a relação ali vai ser desenhada de uma outra forma e tal. Não que ela vá abandonar ou deixar, né? Então, tem esse ponto, para deixar claro, de que, primeiro, é uma forma de demônio. Cara, é um alienígena. Você tem que entender o que você está assistindo, É, entendeu? tipo, quando eu vi a É, galera falando, eu não vi o filme, né? Mas eu vi a galera falando e eu pensei, gente, será que eles estão esquecendo, tipo, que o filme revela que ele não é desse, que ele é um extraterrestre, né? Ele é um alienígena. E como um alienígena, a gente assim. Eu sempre vi os desenhos, aquele cara com os bração comprido, magrelão, cabeçudo, né, com três olhos. Você sempre enxerga né, fizeram ali uma forma do que seria um ET e a gente falou, é isso aqui. E ali no Lilo e Stitch colocaram uma outra forma, mas é claro que tipo assim, ele é de um tem mais outro um. planeta, uma outra criatura. Na verdade, tem outras, né? O Stitch é um É ali um deles, e dá é. para ver das duas feias, inclusive, né? Uhum. É, ao longo do filme. Mas vamos lá. Qual que é a ideia? De fato, ele é ruim, ele é feito para destruir. Não porque ele foi colocado isso no DNA dele. Entenda que o filme é isso, né? Uhum. E, na verdade, ele se encontra com essa família que tem os seus problemas, provavelmente tem a sua cultura, que tem a sua religião. Provavelmente. Repito, não conheço sobre a cultura havaiana o suficiente para falar. De vez em quando brota um negócio e eu, como, né, a passagem no mundo mais pentecostal também, a gente dá aquela. Se tiver alguma coisa, ele prendeu. Só porque as palavras eu nunca sei. Mas brincadeira. Mas qual que é a ideia do filme mesmo? É sobre família, tá? De como numa crise familiar onde os pais morreram, a família tem que se reajustar. E a menina tem os seus desafios, tanto a mais velha quanto a mais nova. Uma não tem amigo, não sei o que lá, e ela encontra no Stitch um amigo, né? Onde ela tem questões emocionais sobrepostas ali sobre o Stitch e aí ela consegue melhorar. E o Stitch, ele na verdade começa, em teoria, usando ela para não ser destruído. Estão atrás dele e ele se aproxima dela para se proteger. Só que conforme o tempo vai passando, eles vão se aproximando, vai gostando e até um momento que ele, em vez de
esconder nela, começa a protegê-la. Inclusive, se dispõe a se entregar ao sofrimento, ao exílio, a ser preso, para sair de perto dela, porque ele entendia, eu levo destruição para a vida dela, então vou sair de perto dela para que ela possa viver Uhum. bem, viver melhor, né? Tá, ele tem essa disposição em algum momento. Alguém que foi criado para destruição, graças aos seus relacionamentos, ele é transformado e moldado a alguém que está disposto a se sacrificar, Sim. né? Olha o cristianismo. Eu acho que fala muito mais da possibilidade de transformações. A gente tem. Mas óbvio que a gente crê isso dentro da premissa cristã, onde nossos relacionamentos com Cristo, com os irmãos na fé, vão nos auxiliar na nossa transformação para a gente sair de uma realidade pecaminosa, de uma natureza pecaminosa, para uma nova natureza, Sim. né? Então, envolveria troca de natureza, mas é exatamente como alguém que foi criado para destruição passa a ser alguém que promove segurança, alguém que está trabalhando em prol, alguém que está se arrependendo das más ações que ele tem durante o filme, de que ele não quer ser mais. Ele tem aquele momento que ele está conversando, né, que todo mundo assusta que o cachorro fala, né? Uhum. Que ele vai virar para a Lily e falar assim: o Stitch é mau. Ele está Aham. confessando com o dele. O Stitch é mau. Sim. Eu preciso mudar, porque eu sou ruim, né? E a pregação dela, óbvio, a gente crê nisso em Cristo, mas ela fala assim: você pode até, óbvio, tem uma fala que eu não gosto, fala, não é que você é mal, é que às vezes você faz algumas coisas ruins. Para mim, isso não tem a ver, a gente tem que assumir que a gente é Aham. ruim mesmo e Sim, falar, sim. pô, Jesus pode me transformar. Óbvio, né? Lembre-se que também a gente às vezes quer que o cara pregue a Bíblia para falar que é bom. Uhum. Cara, é óbvio, só é bom aquilo que vocês entenderam, né? Vocês entenderam. Você está pedindo para alguém que não crê em Jesus pregar a Bíblia. Não, ele vai ter demonstrações, impressões de que a gente pode tirar lições de cristianismo em cima daquilo que ele está falando, né? Não necessariamente que o que ele está pregando é cristianismo, mas Aham. há lições cristãs ali que a gente pode pensar e trazer para a nossa realidade, que é o que a gente está fazendo agora. Mas ela fala, independente do quão ruim você é, e a mesma coisa a irmã dela faz com ela em algum momento, você é família. E família a gente não abandona, e família a gente Ohana quer não dizer esquece. família, né? Isso. Família. Essa parte. E acho que é a mesma coisa quando a gente vai pensar no que Cristo fez por nós, no sentido de que ele fala, tudo bem, mas você é meu filho, como Deus vai olhar para nós, você é meu filho, eu te perdoo. É. Eu A estou gente aqui, fala, a vou morrer gente é na cruz. mau, né? Ele fala, eu Eu sou sei. ruim, Ele fala, eu eu sei, sou por isso que eu ruim. vim. Por isso que Tá? eu vim te Exato. salvar. E assim, inclusive isso depois de um momento onde a Lilo quase morre por causa dele. Então a gente tem essas possibilidades aí. Então vai ter muitas ali questões de família, de perdão, é, de arrependimento. Dá Uhum. para tirar muita coisa boa ali, né? Se eu Sim, vim aqui falar mal, a minha esposa dava uma dor na minha cabeça também. Então, também tem assim, essa questão. Mas eu acho que o grande ponto, gente, que a gente precisa lembrar, né? Acho que duas coisas a gente precisa lembrar quando a gente vê um filme ou algo, qualquer coisa que está no hype, um filme, um livro, um pregador, né? Qualquer coisa que está no hype. Lembrar que o mundo jaz no maligno, gente. Tipo, mano, não tem jeito. O mundo jaz no maligno. Então, assim, você vai pegar um filme, um livro, uma série. Cara, o mundo já está no maligno. Se a gente for olhar, tem muitas coisas. Porém, né, vamos seguir o exemplo de Paulo. Olha tudo, né, retém o que é bom, aquilo que não te edifica, não pratica, aquilo que na sua casa não vai fazer bem, ok, não faça, mas não vai promovendo aí algo eu, às vezes que é seu, né, impondo isso ao outro, validando isso como algo que às vezes não é. Porque certamente algumas famílias vão se perdoar uns aos outros vendo o filme, né? Eu não vi o live action, eu vi o antigo, né? Mas eu lembro que eu chorei, que é muito emocionante, que realmente tem essa questão dos laços, dos relacionamentos, né? Essa questão de não ter amigo. Às vezes, para você que tem 30 é de boa. Para alguém que tem 13 e 14, é muito difícil. Então, assim, existem coisas que podem realmente ser legais,
E a gente pode olhar com bons olhos, né? Algo que a gente está tentando ressignificar. Isso. E pontos assim, por exemplo, a Lilo faz voodoo. Sim, a Lilo não é crente, não, gente. Sim, É, talvez eu olhasse para aquele, nossa, quantas meninas como a Lilo tem por aí, que se tivesse uma amiga cristã, mudava a história, sim, entendeu? E agora, o outro lado do que você falou, né? Ah, não, mas claramente isso aqui é do demônio. A Milena não tá te indicando pegar uns filmes de terror aí e ficar assistindo, não é isso que ela tá sim. falando, Não. Até entendeu? mesmo que eu sou contra isso. Aquilo que é claramente demoníaco, aquilo que claramente não vai trazer edificação nenhuma, a gente não tá falando, olha, cultive. Pelo contrário, inclusive gaste mais tempo com o que de fato edifica. Um entretenimento é para ser pontual também, não é para ser costumeiro, né? Sim. É, mas quando for fazer, se puder utilizar de algo que vai te ajudar ainda mais, é óbvio, eu não estou falando para. Vocês entenderam, né, gente? E, pelo amor de Deus, interpretação de texto, tá tudo certo. É isso. Mas é que isso é importante falar, né? Que você vai ter um momento de entretenimento. Nós não estamos validando aqui, assiste filme de terror, retém o que é bom, né? Existem coisas que são explicitamente, né, consagradas, explicitamente demoníacas, enfim. E eu acho e acredito que a gente precisa sim tomar cuidado com o que a gente leva para nossa casa, seja o filme de terror ou seja o livro erótico, né? Que tem muita gente que lê muitos livros aí e estão lendo muitos livros, mas quando você vai olhar a classificação ou você vai olhar o conteúdo do filme, o livro, perdão, tô falando. Tô citando o livro porque é uma coisa que as pessoas falam, nossa, que bom, fulano tá lendo tanto. Mas às vezes a leitura que ela está fazendo é uma leitura que contém muita pornografia, muita cena sexual, né? Como muitos livros por aí que estão no hype nessa era, né? E às vezes a gente não está falando sobre isso, sabe? A gente está falando do Stitch, coitado. Mas é o que eu quero dizer que em tudo a gente tem que cuidar, né? Para aquilo que a gente vai trazer na nossa casa ou não, né? É, mas E você fica pensando assim, ó, ah, não, fizeram o Stitch é só para vender as coisas do Stitch. É isso foi, mesmo. Cara, você foi pegou mesmo. no mundo. Parabéns. Foi isso mesmo. É que eles sempre trazem à tona algo, né? Por exemplo, eu tô doida pra vir a hype do Snoopy, porque o Snoopy sempre tá na hype, mas sempre pouquinho, né? Ou é muito elitizado o Snoopy. Poxa, vamos trazer o Snoopy pra hype. Vamos ter em tudo quanto é lugar Snoopy, pijama do Snoopy, roupinha do Snoopy. Eu gosto do Snoopy. Que é do Snoopy, a gente sabe disso. Não, mas não Quem seria já foi, legal. Aqui. quem já foi e viu vocês, conhece vocês, sabe que vocês vão visitar o Snoopy. Mas o Snoopy é a sua bolha, viu? Então, mas eu queria que furasse, viu? Eu queria que alguém comercializasse tipo o Stitch. Seria bom. Tá. Mas vamos aguardar, quem sabe chega o meu momento. Esse ano ele faz Eu, 75 eu- anos. eu não sei nada do Snoopy. Se você quiser me contar depois, fica à vontade. Esse ano ele faz 75 anos, é um idoso já. Mas é isso, Muito gente. bom. Esse aqui é a nossa discussão, nossa resenha sobre o filme. Porque eu não vi, Giovanni viu, e eu falei, vamos falar aqui sobre esse trem. Espero que tenha Ah, outra edificado sua coisa. vida. Esqueci. Hum. Se as bolinhas na costa do Stitch é alguma coisa, eu não sei. Eu não vi nada, tá? Tá. Só pra deixar claro. Então, é que você tem o olhar de Cristo. Eita, glória! Mas é isso, gente. Off the Tá King and por the ver que Palm, tá Deus abençoe. Deus. Deus abençoe vocês. Até a próxima.